Olá, bem-vindo a todos a esse bate-papo interessante sobre a certificação Halal, como a certificação Halal consegue introduzir novos mercados, né? Como a certificação faz com que você conquiste novos mercados. Então, se você quer entender um pouquinho mais sobre a certificação e o que isso pode gerar de valores à sua empresa, fique comigo que você não vai sair ganhando, tá bom? Então, iniciando, meu nome é Omar Shahin, eu sou fundador da consultoria Halal do Brasil. Eu sou formado em biomedicina, Biomedical Science. Sou auditor pelas estándares da GSO. Sou auditor líder também da ISO 9001, Lead Assessor. Também tenho curso de Halal Executive pela Malásia, pela Jaquim, tá bom? Primeiro, a gente precisa entender um pouquinho o termo, o que significa halal. A palavra halal é uma palavra árabe que significa lícito, permitido, seguro. Então, nós muçulmanos costumamos falar que tudo aquilo que Deus criou é considerado lícito, é permitido, é seguro para consumo, exceto o que foi mencionado no Corão Sagrado ou nos ensinamentos do profeta Muhammad, né, que é o último mensageiro para a crença islâmica. Então, quando a gente fala halal, ele não vai apenas em alimentação. Halal vai um estilo de vida, né? É uma conduta de vida que todo muçulmano deve ter. Então, o vestimento deve ser halal, as finanças devem ser halal, a maneira de como eu trato o próximo, de como eu faço negócios, de como eu lidei com cada situação da minha vida, deve ser de uma maneira halal, de uma maneira lícita, uma maneira permitida. E como a alimentação faz parte da vida do ser humano, automaticamente essa alimentação deve ser uma alimentação segura, uma alimentação halal, uma alimentação aceita, tá bom? Nós temos um outro termo chamado haram, ou seja, ilícito, não aceito, não permitido, que é ao contrário do halal. Então, halal, aceito, haram, não aceitável, ou seja, halal, lícito, haram, ilícito. Então, como falei anteriormente, tudo aquilo que Deus criou é halal, exceto o que foi mencionado no Corão ou nos ensinamentos do profeta Muhammad. Eu vou falar daqui a pouco os produtos que são considerados ilícitos para os muçulmanos. E nós temos um outro termo chamado mashbuh, duvidoso. Então, quando você tem um produto e você não sabe a origem desse produto, esse produto não é halal e nem é haram. Ele é duvidoso. Eu não sei a fonte dele, então eu preciso investigar, ir um pouco além, para poder, no fim, confirmar que esse produto pode ser consumido ou não, tá bom? Então, um exemplo bem simples para vocês entenderem, se você for comprar um telefone usado e o preço está muito bom, você no início vai duvidar. Você vai investigar, fazer algumas perguntas lá, você tem o seu checklist na cabeça, faz algumas perguntinhas, você vai investigar e vai saber se você pode ou não comprar. Mesma coisa com a alimentação. Quando é duvidoso a fonte do alimento, você não sabe se é uma fonte lícita ou não, você vai ter que fazer uma investigação, né, pequena, e no fim você vai concluir se o produto é halal, pode ser consumido ou não, tá bom? Aqui são alguns produtos ilícitos, haram. Claro, nós temos substâncias tóxicas, sangue, animais permitidos não abatidos da maneira correta, animais proibidos e o álcool etílico. Se eu for falar cada um deles rapidamente para entender um pouquinho melhor, todos eles prejudicam a saúde, tá? Nós temos substâncias tóxicas, a gente sabe o mal que isso pode causar. Claro, o álcool, álcool etílico, bebida alcoólica, a pessoa, além de algumas doenças que pode causar, né, como cirrose, hepatite, ela deixa a pessoa inconsciente. Então a pessoa não sabe o que faz, não sabe o que fala, e isso por isso não é permitido, não é aceito, tá bom? O sangue, quando uma pessoa está doente, a primeira coisa que o médico fala para você é: faz um exame de sangue. Por quê? Porque o sangue carrega várias impurezas, né? Anticorpos, parasitas, bactérias, vírus e tudo mais. Então, pelo sangue você sabe se você tem uma infecção viral ou bacterial, né? Porque o sangue carrega essas impurezas. Então, quando você se alimenta do alimento rico em sangue, automaticamente o risco de você conseguir alguma contaminação é alto. Por mais que você fala que não, tem processamento, é industrializado esse sangue e tal, mas não adianta, não é permitido, tá bom? Animais permitidos, porém não abatidos da maneira correta. Então, nós temos caprinos, aves, bovinos e ovinos. Todos esses animais são permitidos para consumo desde que o abate, a degola, seja feita atendendo os conceitos halal. O que seria? Uma faca limpa, super afiada,
cortando as veias jugulares, traqueias, carótidas ou esôfagos, ou seja, 3 dessas 4 veias. Tem que ser um corte único com uma faca afiada. Por que que a gente fala uma faca afiada? Para minimizar o sofrimento do animal. Porque quando a faca não está afiada, vai ser impossível de você cortar isso, fazer esse corte, único corte. Você vai ir e voltar, você vai serrar a garganta. Imagina o sofrimento, imagina a dor que o animal vai ter. Então, por isso que não é permitido. E se você for ver nessa situação, nesse caso, a gente atende bem-estar animal, a gente vai dar uma morte menos sofrida ao animal e, ao mesmo tempo, você vai consumir um produto saudável, porque quando a degola não é halal, aquilo que a gente falou do sangue, né, que carrega impurezas, passa a acontecer no animal, porque quando o abate é halal, o sangue sai completamente. Quando o abate não é halal, o sangue carregando a impureza fica um pouco coagulado no organismo do animal. Então você não vai comer uma carne 100% saudável. E quando o abate é halal, assim, sem querer entrar em muito detalhe sobre isso, mas já foi comprovado que o pH da carne é até um pouco menor, que para a bactéria poder proliferar nessa carne é um pouco mais difícil, porque o pH é um pouco mais baixo, né? E isso tudo faz com que a carne seja mais saudável e tenha mais durabilidade. E o suíno, animais proibidos, né? Principalmente os suínos, temos suínos, aves de rapina, insetos, cachorros, animais repulsivos e pragas. Porém, principalmente o suíno, porque o suíno é um animal que Deus criou, a biologia desse animal, que ele tem um parasita chamado cisticercose e vive no suíno, né? Então, ela não morre com temperatura alta e nem temperatura baixa, só morre se você queimar, incinerar, né? E muita gente vai falar, mas os suínos hoje são todo feito em suinicultura, são locais maravilhosos, a alimentação do porco é das melhores possíveis, concordo. Porém, se você deixar o porco, o suíno, né, 2, 3 dias sem comer, sem comida, o que que ele vai comer, né? Então, aí isso já comprova que realmente o suíno pode afetar a saúde humana. Por isso que o suíno não é permitido, tá bom? Enfim, rapidamente resumindo para vocês, explicando um pouquinho, né? Eu costumo dizer o seguinte, que também Deus criou o homem, Deus criou o ser humano. E normalmente, quando Deus criou, quando o homem cria algum produto, vai junto com esse produto um manual de uso, né? Quando você compra um telefone novo, quando você compra um eletrodoméstico, junto você recebe um manual de uso, que esse manual vai falar para você, olha, você comprou esse produto, se você quer que esse produto dure muito tempo, quer que ele continue operando da melhor maneira possível, siga as instruções desse manual, né? E é mesmo que o ser humano, Deus criou o ser humano, e Deus enviou junto o manual de uso. Então ele fala, ó, ser humano, você quer ter uma vida segura, saudável, viver bem, segue as minhas orientações. Então, é isso que a gente está falando. Por exemplo, o muçulmano, o homem, ele não pode usar ouro, apenas a mulher. Quando Deus ordena coisas como essa, primeira coisa, você, por ser muçulmano, você tem que obedecer a ordem sem questionar em momento algum, porque é ordem divina. Mas depois a ciência comprovou que o ouro é um metal pesado. E quando você usa o ouro, a pele acaba absorvendo esse metal pesado, né? Mas aí por que que a mulher pode usar, o homem não usa? Eu uso, por exemplo, eu uso prata, não uso ouro aqui, né? Porque o homem, a mulher, desculpa, Deus criou na fisiologia da mulher que ela passa por um período mensalmente que ela vai é, esse sangue carregando as impurezas e tal vai sair do organismo da mulher, né? Do período menstrual. E o homem não acontece isso com o homem. Por isso que a mulher pode usar o ouro e o homem não pode usar o ouro. Então, tudo que você for ver que o islamismo proíbe, tem algo científico por trás comprovando que isso realmente prejudica a saúde, tá bom? Alimentação no Islã, né? Deus ordenou os muçulmanos para procurarem sempre alimento saudável, alimento seguro, de qualidade. E sempre que Deus ordenou aos muçulmanos como produto saudável, produto seguro, ordenou também que seja feito boas ações. Como alimento seguro, realize boas ações. Ou seja, ambas as coisas, ambas as partes são uma maneira de adorar a Deus. Então, quando você faz uma busca por um alimento saudável, um alimento halal, automaticamente é uma maneira de você atender um requisito que Deus ordenou, né? Uma demanda que Deus ordenou. E assim você está adorando ao seu Criador. Então, isso para nós também faz parte da crença. Então, a alimentação halal vai muito além de uma questão é feito a degola, não é feito a degola, tem suíno, não tem suíno. É uma maneira de adorar. Então, essa busca por alimento halal traz um valor muito espiritual, um valor social, além de ser um valor físico também de segurança alimentar, tá bom?
Hoje, os produtos halal estão ganhando um crescimento muito rápido no mercado nacional, mercado internacional. Vários países do mundo estão se adequando às normativas halal para poder conseguirem a certificação hoje. A Malásia é o pioneiro nisso, né? Se vocês forem ver, a Malásia um dos principais hubs, os principais fornecedores de produtos halal e principal também comprador de produtos halal. E a Malásia também, uma das primeiras normativas halal no mundo foram feitas na Malásia. Isso só demonstra o cuidado que eles têm, a atenção com esse tema tão valioso, tão importante para os muçulmanos, né? O reconhecimento de toda a nação do setor halal oferece aos produtores a chance de desenvolver melhores políticas e tecnologias para a certificação halal na fábrica de seus produtos. O produto halal hoje não se concentra apenas em alimento. Nós temos certificação halal para cosméticos, farmacêuticos, produtos químicos, sanitizantes, serviços como catering, transportadoras de alimento, armazém de alimentos. Então, o leque é muito grande, tá? Não é apenas um produto específico que pode ser certificado, porém vários produtos podem ser certificados halal, tá bom? Então, depois que a gente assim já falamos o que é halal, o que é haram, o que é mashbuh, ou seja, o que é lícito, o que é ilícito, o que é duvidoso, quais produtos é permitido, quais não são permitidos, a gente fala o que é uma certificação halal. A certificação halal nada mais é que um certificado, o nome já fala, um documento, um atestado que garante ao consumidor final que esse produto atendeu todos os requisitos religiosos, todos os requisitos das acreditadoras internacionais, que tem uma equipe qualificada, automaticamente você pode consumir esse produto, tá bom? Então, isso significa a certificação halal. Melhor dizendo, a certificação halal simboliza tudo isso que eu acabei de mencionar agora há pouco, tá bom? Então, lógico, quando acontece a certificação halal, é verificada toda a cadeia produtiva, questão de higienização dos equipamentos, manutenção dos equipamentos, quais insumos estão sendo utilizados, se esses insumos são de uma fonte halal ou se são de uma fonte haram, ilícita, ou se são duvidosos, são mais puros, né? Por isso que a empresa precisa fazer uma preparação antes, precisa se adequar. Quando a gente fala se adequar, não digo que a empresa precisa quebrar o prédio, construir outro, não, mas se adequar documentalmente falando, você precisa avaliar os seus fornecedores melhor, fazer uma auditoria ou uma pré-avaliação um pouco mais rigorosas com alguns itens voltados ao halal, para depois a gente conseguir a certificação halal, tá bom? Então, a certificação halal abre portas para mercado que você não conseguiria abrir, você não conseguiria entrar sem essa certificação. Ou seja, ela vai conseguir, como posso dizer, garantir para você 1/4 da população mundial. Esse 1/4 dessa população vai ser consumidores fiéis da sua marca, que é o número de muçulmanos no mundo hoje praticamente, quase 1/4 quase 1/4 da população mundial hoje. A população muçulmana é quase 1/4 da população mundial, tá bom? Então, como eu falei agora há pouco, a certificação halal, ela abrange vários setores, iniciando pela agropecuária, né? Ração, abates bovinos, abate de aves, caprinos, tudo isso deve ser da maneira halal, como foi mencionado agora há pouco. Industrializados perecíveis e não perecíveis, transporte, catering, varejo, e também serviços, equipamentos, embalagens, químicos, entre outros. Até embalagem, em algumas situações também, a embalagem pode conter contaminantes que possa atingir a integridade halal desse produto. Então, com que essa embalagem foi fabricada, qual o nível de álcool que tem nessa embalagem. É feito um laudo de imigração para a gente saber se essa tinta e esse álcool está sendo... Porque não é apenas questão religiosa, a gente está falando de questões técnicas, né? Imagina se essa embalagem é uma embalagem quase, não vou falar 100%, mas permeável por grandes questões. Então, você vai colocar essa embalagem na prateleira, ela permite que partículas possam migrar para dentro da embalagem, por exemplo, né? Então, é bem crítica essa situação. Nós não estamos falando apenas de questões religiosas, mas questões técnicas, de boas práticas de fabricação, de segurança alimentar também. Tá bom? As principais nações islâmicas do mundo, é um mapa só para vocês entenderem um pouquinho onde tem a concentração da população islâmica. É nítido no mapa, que falamos que é o continente africano e o continente asiático, né, onde se concentra a maior população muçulmana. Nós temos o maior número de muçulmanos hoje se encontra na Ásia, porém
o continente onde a população muçulmana mais cresce hoje é na África. Nós temos também um crescimento razoavelmente bom, né, assim, na Europa. Então, vários países europeus, o número de muçulmanos cresce de uma maneira muito rápida. Nós temos países muçulmanos na Europa, né, temos a Albânia, temos a Bósnia, que são países muçulmanos, com população muçulmana quase 100%. E na América Latina, também temos alguns países que vê esse crescimento. No Brasil, por exemplo, o Brasil é um país que tem hoje quase 2 milhões de muçulmanos no Brasil. Então, se você for comparar em números, no Brasil tem mais muçulmano que vários países muçulmanos. Só que se você for ver em percentual, isso não chega nem a 1%, né? Mas nem 1% da população brasileira é muçulmana, mas nós temos quase 2 milhões. Então, no Brasil tem mais muçulmanos, por exemplo, que o Bahrein, que é um país que é do lado do Catar, onde vai sediar a Copa do Mundo. Para vocês terem ideia do crescimento da população muçulmana no mundo todo e aqui no Brasil também. Não estou falando só em outros países, estou falando aqui no Brasil, tá bom? Aqui, para vocês terem ideia, né, da população muçulmana atual e a previsão para 2060. Então, para vocês verem como essa população cresce de uma maneira muito rápida e em quais países. Então, é mais uma visão estratégica para as empresas que queiram entrar no mercado do halal. Elas já sabem mais ou menos qual mercado a gente pode atender, qual mercado a gente pode tentar entrar, né? Hoje, o principal comprador halal, ou o principal país com maior número de muçulmanos é a Indonésia. Para vocês terem ideia, a população da Indonésia é quase a mesma população do Brasil. Imagina toda a população brasileira, todo o Brasil muçulmanos. É mais ou menos isso. A diferença é que a Indonésia é minúscula perto do Brasil. Nós temos o Paquistão, Índia, Bangladesh, Nigéria e o Egito é o primeiro país árabe, é o sexto lugar, né? Então, é o sexto país com o maior número de muçulmanos, está no Egito, que é 90 milhões de muçulmanos, um pouco mais de 90 milhões. Então, muita gente imagina, o halal é para os árabes. Não é só para os árabes, tá bom? E aí você vai ver depois do Egito tem a Turquia, que não é um país árabe. Muita gente imagina que turco é árabe, mas não é, né? Irã também é um país muçulmano, porém não árabe. Então nós temos o Egito, a Argélia e o Iraque. São esses três países considerados árabes. E muita gente imagina que a certificação halal é apenas para os árabes. Então a população muçulmana não é apenas em países árabes, né? Se bem que a certificação halal é exigida por vários países não muçulmanos também, devido ao seu valor agregado. E do lado da tabela, uma demonstração, uma comparação de como será a população muçulmana em 2060. A gente vê que a Índia passa a ser o primeiro lugar, em seguida o Paquistão, e a Nigéria, ela deu um salto também, né? O número de população de 91, ela vai para 280, ou seja, 200 milhões de habitantes, né? Aumentaram, então, de muçulmanos, no caso, também. Então, essas fontes da Pew Research Center, a fonte dessas informações que eu trouxe para vocês, é só para vocês entenderem o crescimento e a rapidez desse crescimento, tá bom? Claro, o mercado halal é um mercado que cresce de 15 a 20% um ano, então não é à toa que ele cresce dessa maneira, porque a população vai crescendo também. Aqui uma comparação de 1990 para 2030. Em 1990 existia 1,1 bilhão. Em 2030 vai ser 2,2. Então, em 40 anos, esse número dobrou. Simplesmente dobrou em 40 anos. Isso mostra, mais uma vez, a rapidez e a evolução dessa população. Hoje, já em 2022, nós estamos agora, né? A média, mais ou menos, está em torno de 1,9, quase 2 bilhões, né, de muçulmanos. Então, o crescimento é contínuo, é constante, tá bom? Em vários países do mundo, em todos os continentes, não apenas o continente asiático, africano, nós estamos na Europa e nas Américas também. Tá? Agora, uma parte que eu gosto de falar bastante é o potencial do mercado halal, porque alguém pode falar, ok, você me chegou, você me falou da certificação, você me falou do que é halal, do que é haram, que eu preciso fazer uma pré-análise antes de conseguir a certificação, mas o que eu ganho com isso? Você ganha que você vai se incluir no mercado, porque enquanto você não é halal, você está excluído. Porque o mercado halal hoje é um mercado que cresce de 15 a 20% por ano. É um mercado que já movimenta hoje 3,2 trilhões de dólares e que vai movimentar em 2024, daqui a 2 anos, 4,85 trilhões de dólares. Então, se você quer fazer parte desses principais players do mercado, você automaticamente você precisa da certificação halal, né? Para atender esse mercado que, assim, um mercado promissor, um mercado que cresce muito
Eu costumo dizer sempre que o mercado halal são parceiros de longo prazo que o Brasil aprendeu lá atrás, no passado, a aceitar as relações com esses países, e isso fez com que o Brasil hoje tornasse o principal exportador de produtos halal no mundo. De produtos não, de alimentos e bebidas halal no mundo. Tá bom? Então, quando você entra nesse mercado, automaticamente você precisa atender alguns requisitos, né? Também para você conseguir entrar no mercado halal. Aí eu te falo dos benefícios dessa certificação. O que isso traz de benefício? O que eu vou ganhar com a certificação halal? Primeiro, e um dos mais importantes, é garantir ao consumidor muçulmano um produto lícito, que é o que ele busca, né? Então, é questão de demanda e pedido. Se você tem para me atender, você vende. Então, se você tem produto halal, produto lícito de qualidade, você vai me atender, tá bom? Atender todos os requisitos de qualidade e de segurança do alimento, porque quando eu me certifico halal, isso significa que eu estou atendendo todos os requisitos do ISO 22000, que é de segurança de alimento, do ISO 9001, que é o sistema de gestão da qualidade, que eu atendo os requisitos do Codex Alimentários, por exemplo, que eu tenho uma equipe totalmente qualificada, que eu tenho um controle de pragas eficaz, que eu tenho um produto de alta qualidade, enfim, que eu tenho uma água que eu não, mais importante, que eu trabalho também para atender a sustentabilidade, tá bom? Porque o halal também verifica a questão de sustentabilidade, de ecossistema também. Então, não adianta uma fábrica fabricar produto 100% halal e o produto que eles fazem, o residual que eles têm, solto numa lagoa ou no mar, alguma coisa para poluir o meio ambiente. Isso aqui eu não aceito de maneira alguma, tá bom? A procura mundial por um produto seguro, saudável, principalmente pós-pandemia, né? O Brasil bateu recorde de exportação, por exemplo, de limão e de laranja. Por quê? Porque é vitamina C. Então, quando surgiu a necessidade de você consumir produto saudável, o mundo migrou também automaticamente, e isso veio para ficar. E o produto halal acaba garantindo ao consumidor que esse produto que está sendo consumido é de qualidade. Então, não é apenas para muçulmanos, como para não muçulmanos também, tá bom? O conhecimento mundial que o produto brasileiro é de qualidade, de credibilidade, e isso foi feito, como eu mencionei agora há pouco, nos últimos anos, não é um serviço de um dia para o outro. Então, essa busca sempre das empresas brasileiras por atenderem os requisitos halal, não é apenas atender de qualquer jeito, atender da melhor maneira, né? O brasileiro, muita gente, assim, eu costumo dizer que o brasileiro é um povo que não aceita nenhuma reclamação, nenhuma orientação. Ele quer estar impecável. Eles querem que a indústria dele esteja a melhor indústria do mundo. Isso fez com que o Brasil realmente ganhasse muita credibilidade no exterior e que a busca por produto brasileiro só aumente, né? O Brasil está aqui do outro lado, desculpa, que aparece invertido. O Brasil está na América Latina e nós temos os outros países muçulmanos está bem do outro lado. E a distância do Brasil para a Indonésia, por exemplo, de avião, é em torno de 30 horas. Da, da Austrália para a Indonésia, 2 horas de avião. De navio também deve ser bem, bem rápido, né? E por que eles compram produto brasileiro, produto halal do Brasil? Desculpa, não compram de lá. Eles compram de lá, óbvio, mas compram do Brasil porque eles querem produto seguro para consumo. Eles querem produto de qualidade, de credibilidade, que eles encontram aqui. As exigências do mercado muçulmano, então, quando você é certificado, automaticamente você vai atender essas exigências que é necessário, né? Você vai aumentar a sua credibilidade, a sua reputação, você vai diferenciar a sua marca da concorrência. Quando você vai a algum local, você precisa de comprar algum equipamento, alguma roupa. Se você achar uma roupa ou de marca, de uma grife conhecida e uma de uma grife não tão conhecida, e as duas têm o mesmo preço, você vai escolher a marca que você conhece. Não é porque tem o logozinho lá ou porque tem o nome, não é questão de ostentação. É porque isso te passa uma credibilidade, essa marca te passa uma credibilidade, esse logo te passa uma credibilidade. E a mesma coisa que o logo halal passa ao consumidor muçulmano. Quando um consumidor muçulmano vê o logo halal, isso passa uma credibilidade para ele. Então, automaticamente, ele vai comprar sempre o produto que tem o logo halal, tá bom? E, lógico, vai abrir porta para novos negócios, vai trazer possibilidade de negócios para a empresa que atendeu ou a certificação halal ou se certificou halal. Tá bom? Então, os principais requisitos para a certificação halal, já encerrando aqui, um dos principais é a rastreabilidade. Não tem como você garantir que o produto é halal sem a rastreabilidade. É o principal requisito, né?
Em segunda, ausência de suíno nos seus derivados, porque não é permitido. Rotulagem, armazenamento, como você faz o armazenamento dos seus produtos, se está de uma maneira adequada ou não. Quais informações você vai pôr na sua rotulagem, se você está omitindo alguma informação ou se você está enganando, entre aspas, né? Quando você coloca mel 100% natural, realmente é 100% natural? Tem alguma adição de algum aditivo, de açúcar? Então a gente precisa verificar. Isso acaba garantindo ao consumidor final que o que está escrito na rotulagem é 100% correto e verdade, tá bom? Atendimento à legislação vigente, claro, não tem como conseguir a certificação se você não atende a legislação vigente, isso é impossível. Você atende às boas práticas de fabricação também, quando você é certificado halal, então é um requisito, né, um pré-requisito para a certificação halal, tem que não precisa ser certificado de BPF, mas você ter implementado o BPF na sua empresa. Food Safety, Food Fraud também, então, ou seja, não precisa ser certificado pela ISO 22000 ou pela BRC ou FSSC 22000, mas que você precisa ter implementado isso na sua empresa para garantir que não tem nenhum tipo de contaminação, não tem nenhum risco de contaminação cruzada com produto não halal. E o último requisito, que é o sistema de gestão halal, que é voltado para o halal, claro. Aí vocês me perguntam, o que é o sistema de gestão halal? Eu falo para vocês, o sistema de gestão halal é uma abordagem sistemática para garantir a integridade halal dos produtos e dos serviços. E o seu objetivo é garantir ao consumidor um produto halal, ou um serviço halal, de acordo com os estándares exigidos. Ou seja, é uma maneira de você garantir que o que eu fabrico ele é halal, e ao mesmo tempo é uma maneira de você conseguir monitorar a sua fabricação, a sua produção, para que continue sempre atendendo às legislações halal. E no final, queria agradecer a vocês por continuar assistindo até o fim. Agradeço de coração. Se vocês quiserem, pode escanear o QR Code aqui, que vai ter meus contatos. Eu fico à disposição de todos. Muito obrigado a todos. Thank you very much. E até a próxima.